Saudações, amados, dando continuidade à nossa leitura do livro Instruções do Mestre Ascensionado Saint-Germain, no discurso 2, feito em 7 de julho de 1932. Saint-Germain fazendo a invocação. Tu, poderosa presença, eu sou, do coração do grande sol central. Nós contemplamos o teu aparecimento. O discurso. O exercício diário. Podeis fazê-lo a qualquer instante das 24 horas. Ficai de pé, voltados para o Oriente, que é o leste, e dizei mentalmente ou em voz alta. Guiai-vos por vossos próprios sentimentos quanto a dizê-lo em voz alta ou não, mas que seja firme. A frase é: Deus poderoso em mim, volto-me para teu eterno aparecimento e recebo tua poderosa radiação e atividade visivelmente manifestas agora em minha experiência. O emprego dessa declaração aciona certos princípios poderosos. Advertência. Se os estudantes empregarem isso, deverão analisar-se primeiramente e verificar se são realmente sinceros em sua determinação de servir à luz incondicionalmente. Sendo sinceros, permaneçam na luz e prossigam. Despertai, permanecei na luz e servi somente a única presença de direito e justiça. Sabei que Deus, a poderosa presença eu sou, em vós, governa e controla toda a revelação em perfeita ordem divina. Assim como o mar envolve em seu abraço toda a vida criada para a sua atmosfera, assim também o ar mantém em seu abraço todas as formas de vida que lhe pertencem. Estes são dois elos sempre ativos entre o humano e o divino, o mar e o ar, ou o físico e o corpo de luz branca. Podemos invocar estas formas de vida para que nos proporcionem o melhor de seu elemento. O homem é o único criador de desarmonia. Os elementos e seus habitantes estão sempre em harmonia entre si. E é sempre quando se sai de seu elemento que é criada a desarmonia. Mas a desarmonia não é o elemento em si. Aqui, esse trecho traz uma profunda explicação, apesar de breve. Quando nós estamos dentro de um elemento, ou seja, a presença de Deus, nós estamos em harmonia. Quando nós saímos da presença de Deus, nós estamos em desarmonia. E ele compara com os elementos do ar, do mar, ou seja, existe uma energia ali com uma direção sendo conduzida para o plano divino, que é o plano amoroso e de compaixão. Então, quando nós estamos dentro, nós estamos em harmonia. Então, vou só ler o trecho, novamente esse trechinho para ficar bem claro isso. O homem é o único criador de desarmonia. Os elementos e seus habitantes estão sempre em harmonia entre si. E é sempre quando se sai de seu elemento que é criada a desarmonia. Mas a desarmonia não é o elemento em si. Então também podemos falar assim, imagina que a presença divina é Deus. Então, quando estamos dentro de Deus, da vontade de Deus, estamos em harmonia. Quando estamos fora de Deus, temos desarmonia. Mas Deus não é a desarmonia em si.
É o nosso estar dentro ou estar fora. O elemento humano, ou a esfera exterior da humanidade, é o único elemento na criação que deliberadamente cria desarmonia e faz mau emprego da energia de Deus, alimentando a desarmonia. Então, nós utilizamos essa energia de Deus e desviamos ela para o nosso próprio interesse. É isso que está sendo falado aqui. Esta é a única esfera do universo onde os que vivem em seu interior assumiram o comando e se declararam independentes de Deus. Refiro-me àqueles que recusam admitir a ativa presença de Deus em suas vidas. É tão forte isso, né? Essa é a única esfera no universo que o povo do seu interior, os que vivem no seu interior, assumiram o comando e se declararam independentes. Então, eu sempre entendo as esferas que são citadas no livro de Saint-Germain como campos ou consciências agregadas, né? Então, pensa assim, o planeta Terra é uma grande consciência que agrega, né, várias formas de vida. Então, nessa esfera do universo, que é o planeta Terra, é o único em que os que vivem dentro dela assumiram um comando e se declararam independentes de Deus. Tipo assim, vamos fazer desse planeta aqui o que a gente bem quer, né? É isso que ele está falando. Nenhum princípio ou atividade pode ser acusado pelo seu mau emprego que a humanidade faz dele. Através de todos os tempos, a humanidade tentou colocar sobre Deus a responsabilidade de suas atividades destrutivas. Daí o recurso de criar deuses que pudessem zangar-se, alegrar-se de acordo com os caprichos da humanidade. Vou dar um exemplo. Muitas dessas situações climáticas que acontecem são expurgos de energia, né? Vamos supor um vulcão ou uma tempestade, é uma energia desarmoniosa que está ali que precisa ser tipo uma doença, sabe? Uma doença, vem um sintoma ali para liberar aquela energia contida. E aí, olha só que interessante, por milênios, né, a humanidade vem fora do plano divino, né, causando violências, maldades. Então ele diz assim, que nenhum princípio ou atividade pode ser acusado pelo seu mau emprego que a humanidade faz dela, e colocam sobre Deus essa responsabilidade de atividades destrutivas, né? Então as pessoas falam, aí atribuem deuses ao Deus da tempestade, o Deus... Não, né? São atividades naturais que acontecem para reequilibrar as energias planetárias. Da mesma forma que a doença no ser humano, ela acontece para reequilibrar uma energia ali suprimida e mal utilizada, né? Então, ele fala, daí o recurso que, tipo, a humanidade utilizou de criar deuses que pudessem se zangar ou se alegrar de acordo com os caprichos da humanidade. Por isso, né, nos ensinamentos bíblicos fala que nós não podemos ter deuses, né? Por quê? Porque nós somos criados pelo homem, né? Deus é a poderosa presença perfeita, amorosa, né? E então o ser humano desvia e faz a seu bel prazer o uso dessa energia. Garanto-vos, por minha própria observação, que aqueles grandes seres, muito maiores do que eu, aqui quem está falando é Saint-Germain, né? Através de éons de investigação, tem prova indiscutível de que só há um Deus.
a vida, sabedoria e energia de toda a criação. Então, assim, os seres muito superiores a Saint Germain já sabem que só há um Deus que... E esse Deus é o quê? É a vida. Ou seja, a vida é o quê? É esse fluxo que a gente respira. Isso é Deus. A sabedoria, a energia de toda a criação. Portanto, então não tem forma, né? Portanto, a energia de Deus não pode ser acusada pela desarmonia de alguém que empregue mal essa energia. Nenhum princípio bancário pode ser acusado por causa de banqueiros desonestos. Olha que interessante, né? Nenhuma atividade ou princípio de fornecimento de informação pela imprensa pode ser acusado por causa de repórteres maliciosos ou editores desonestos. Da mesma forma, né, agora é o meu comentário, a divindade, Deus, não pode ser acusado por conta que a criação de Deus, né, alguns seres divinos aqui, desviaram e distorceram essa energia. Asseguro-vos que não está longe o dia em que esses princípios de atividade serão usados em seu supremo poder construtivo. O cinema educativo, construtivo, também será usado como um meio mais rápido, mais fácil e mais certo de educar a percepção exterior. O que é essa percepção exterior? É a parte da mente cognitiva que gera essa percepção. Então, olha só, quando ele está falando que vai chegar esse dia que todos esses veículos, né, educativos serão usados para o bem construtivo, então a gente sabe que foi através deles que foi implantado o padrão mental destrutivo na humanidade, ok? De acordo com os interesses daqueles que distorceram e que quiseram dominar e controlar a humanidade. Por muito tempo, a humanidade usurpou, empregou mal a energia do bem que é Deus. A aceleração interna pela radiação cósmica, através dos poderosos mensageiros de Deus que surgem no coração de cada indivíduo, está rapidamente levando o desejo humano para o divino. Olha que lindo! Essa radiação que está chegando, né? Uma aceleração interna, uma radiação cósmica, está levando cada um, dentro do coração de cada um, está levando cada um para desejar o divino, para voltar para o caminho do plano divino. Como no caso de todas as aparentes lutas entre duas forças, assim também, nas condições de hoje, estão sendo repetidas antigas condições. E daí advirá pela primeira vez, na Terra, primeira vez, hein? Uma condição permanentemente estabelecida e a atitude correta da mente na atividade exterior da humanidade. Olha que lindo! Então, todo esse momento que a gente está recebendo altíssimas radiações nessa transição planetária, isso está ajustando a nossa mente para a correta atividade da humanidade. Desejo tanto que cada estudante mantenha diante de si que somente ele é quem governa sua vida e sua atividade, e são livres de escolher o que desejam que se manifeste em sua vida. Sempre lembrando que não tem nada que parar ou se aborrecer por esta ou aquela individuação. Devem fixar sua visão, que é a atividade interior de Deus, no objetivo, e aí mantê-la com firme e alegre determinação de alcançá-lo. Isso aqui é o que eu ensino sempre. Não olhe para aquilo que é ruim, que te causa desconforto,
naquele olhar de julgamento, de crítica, isso está errado, isso está... Não, ele fala assim, não olhe, olhe para o que você quer, para o objetivo. Então, nessa visão de mundo, tem gente que fala, o mundo tá perdido, o mundo tá isso, o mundo tá violento. Não olhe para isso, né? Olhe para o objetivo que você quer. Qual é o objetivo que a gente quer? Um mundo em paz, as pessoas se respeitando, se amando. Então, ele fala bem aqui, devem fixar a sua visão, que é a atividade interior de Deus, no objetivo. E aí manter a visão com firmeza e alegre determinação de que vai alcançá-lo. Esta é a missão de quem é do bem, de quem quer uma mudança nesse mundo. Não aconselheis os outros. Isso é um fato que muita gente não entende. Então, ele está instruindo aqui. Não aconselheis os outros. Sabendo disso, ninguém deve tentar aconselhar outra pessoa. Deus em cada um é o único que conhece o melhor para cada indivíduo. Esse aconselhar é aquilo que a pessoa quer mudar o outro, né? Porque a gente pode, quando alguém procura a gente pode compartilhar, dialogar. Aqui, se não aconselheis, é aquele, olha, deixa eu te falar, olha, veja bem, você devia disso, você tem que fazer isso. Então ele está falando, não aconselheis, porque Deus em cada um é o único que conhece o melhor para cada indivíduo. Aqueles que experimentam atividade discordante devem dirigir-se a um local onde estejam absolutamente tranquilos e não sejam interrompidos. Então, a vossa melhor capacidade, entrai no grande silêncio e vos aquietais e dizei, poderosa presença eu sou. Eu desejo conhecer a atitude correta e a atividade que eu deveria assumir para harmonizar e resolver este problema. Então, assim, tá numa situação que te incomoda, que causa desconforto, é discordante com aquilo que você quer, né? Então, vamos supor, você quer, vamos supor, uma relação familiar harmoniosa, né? Eu pego muito atendimento. Eu com a minha irmã, eu com a minha mãe. Tá com alguma questão ali, uma discordância. Ele sugere, se afaste da discordância, porque ali você amplia a energia se ficar nessa discordância, contrariedade. Se afasta, tranquiliza o coração, entra na grande presença, no grande silêncio da presença eu sou. E fala essa frase, poderosa presença eu sou, eu desejo conhecer a atitude correta e a atividade que eu devo assumir para harmonizar e resolver esse problema. Se a resposta não vem de imediato, entrai de novo, a cada dia no silêncio, e continuai a pedir que a divina resposta adivinha. Pedi também que vos seja mostrado, através da visão interna, cada detalhe que deve ser efetuado. Então, de repente, quando menos esperado, advirá na consciência exterior a solução plena e inquestionável para o problema ou solução. Isso aqui é porque o nosso eu divino, o nosso eu maior tem a capacidade de ver mais e de fazer simulações, né? A gente aqui está muito limitado nessa percepção ampliada. Mas também o nosso eu maior só é acionado quando a gente direciona, né? Quando a gente comanda e direciona e determina para que ele nos... É como se fosse um programa de computador. O programa está lá. Ele tem a condição de pesquisar dados, de fazer a busca, mas se você não acionar o botão para aquela função
acontecer e rodar, ela não acontece. Seria um paralelo, uma analogia para fazer a gente entender. Nós precisamos acionar isso. Fugir da situação. Como ninguém pode em nenhuma ocasião fugir de coisa alguma, isso esclarecerá toda a situação e revelará se ele está sendo mantido sob influência hipnótica ou se está cumprindo um contrato justo. Se eu liberasse meu amor por meus estudantes e tentasse aconselhá-los, poderia estar interferindo com a oportunidade de imenso valor para eles. Olha que lindo, porque a oportunidade é o nosso aprendizado de transmutar as situações, de ver que aquilo é uma influência hipnótica, que aquilo é um padrão, é um holograma que a gente pode desfazer, né? Então ele fala, pelo fato de conhecer uma coisa, não tem o direito de afastar do estudante uma valiosa oportunidade. Ninguém deve se sentir triste ou desesperançado por causa das condições exteriores. Quando poucos momentos de contemplação podem revelar-lhe que existe apenas um poder, energia ou atividade a empregar ou ser empregado. Deus. Quando se depende e confia nessa suprema presença, a solução correta de qualquer problema ou situação será encontrada ou harmonizada com a mais maravilhosa atividade divina. A solução divina transcenderá de muito qualquer coisa que a mente exterior possa conceber, mesmo que ela tivesse o poder de solucionar por si. Aqui está dizendo que essa poderosa presença, ela tem condição de nos levar para caminhos que a gente desconhece. Mesmo que a mente externa possa conhecer um caminho de solução, nosso eu sou, que é a mente superior, ela tem soluções muito superiores. Sabendo que a mente exterior ou consciência é um poderoso veículo através do qual a tremenda energia de Deus pode ser conscientemente dirigida, então sabemos também que em cada momento, em todos os momentos, temos a mais poderosa presença para proteção e direção, e o supremo juiz harmonizador de todas as condições que a oportunidade nos oferece. Isso pouparia muita tristeza ao indivíduo que na primeira intimação ou discórdia saltasse, por assim dizer, para dentro do coração dessa poderosa presença e dissesse: aparentemente, o exterior errou, invoco a lei do perdão. Provê que essa condição seja rápida e completamente harmonizada. Então, ele diz que quando a pessoa está numa discórdia também, ao invés de se envolver, ela pode invocar a lei do perdão, que é este. Prover que esta condição seja rápida e completamente harmonizada. E o trabalho que eu faço é exatamente o como harmonizar essas discordâncias, né? A gente trabalha através das sensações. Manter uma ligação firme com a presença interior para que governe cada desarmonia e remova permanentemente toda condição errada. A ação mais correta e rápida é sempre fazer o apelo à grande presença interna. A energia de Deus sempre age conforme a consciência que nós temos dela. Olha que legal. Qual é a consciência que você tem de Deus? Né? Se é uma consciência de que Deus é um ser perfeito, amoroso, cuidadoso, a energia de Deus vai agir dessa forma.
Agora, se você tem uma consciência de que Deus é distante, que eu sou pecador e que Deus é a suprema personalidade de Deus, mas eu sou um mísero pecador, a energia de Deus vai agir dessa forma também, distante, né? Eu me colocando num lugar inferior. Então a energia de Deus sempre age conforme a consciência que nós temos dela. E Jesus Cristo falou que nós somos deuses, ou seja, nos coloca na posição de criadores, de supremos, nós só precisamos estar em harmonia com essa energia divina. A oportunidade é um recurso muito pobre. Sois vós que deveis governá-la. Usai a oportunidade, mas nunca deixeis usar-vos. O que é a oportunidade, né? É uma situação que aparece e é a oportunidade de manifestarmos, né? Então, se a situação parece conflituosa, difícil, né? A gente diria que tá me impedindo, tá me bloqueando, tá impedindo de eu fazer. Ele fala assim: usai a oportunidade, mas nunca deixeis usar-vos. Então, se eu estou no plano divino e tem alguma coisa me impedindo, eu posso desfazer esse impedimento, né? E tem muita gente que para aqui. Fala assim, ai, Deus não está permitindo que eu realize isso. Ah, Deus mostrou aqui que, que não é para ser assim. Não é bem assim. É porque a mente exterior está criando essa realidade. Então, ele ensina a invocar a presença de Deus para desfazer essa hipnose mental que foi colocada, né, condicionada, para que a gente siga avançando. Então, a assistência dos mestres. Os grandes seres podem prestar e prestam assistência em todas as ocasiões, quer os estudantes saibam ou não. Uma das maiores atividades dos seres ascensionados com relação aos estudantes é dar-lhes coragem, força e segurança, até o momento em que eles tenham estabelecido suficiente contato com sua própria presença interior para liberar clara e plenamente sua poderosa sabedoria e atividade no eu exterior. Então ele está dizendo, enquanto você ainda não tem esse domínio, eles estão prestando assistência, né? Esse domínio, essa força, essa firmeza de conduzir essa presença interior, eles estão dando força, coragem e segurança. Mas o nosso caminho é a gente assumir plenamente a condução, o direcionamento desta energia. O resultado desta radiação é que os estudantes constroem uma força de caráter permanente. A assistência dos mestres. Os grandes seres podem prestar e prestam assistência em todas as ocasiões, quer os estudantes saibam ou não. Uma das maiores atividades, olha só, uma das maiores atividades dos seres ascensionados com relação aos estudantes é dar-lhes coragem, força e segurança até o momento em que eles, os estudantes, tenham estabelecido suficiente contato com sua própria presença interior para liberar clara e plenamente sua poderosa sabedoria e atividade no eu exterior. Então ele está falando assim, nós damos assistência até que você saiba e tenha controle pleno da tua própria sabedoria e atividade sobre o eu exterior, que é a mente. Então, esse é o nosso trabalho, conduzir energia divina e moldar, direcionar a mente. A mente é um veículo. Assumir as rédeas e conduzir, é como se estivéssemos num cavalo altamente poderoso e assumindo as rédeas, né? E quem não assume é conduzido, né?
O resultado desta radiação é que os estudantes constroem uma força de caráter permanente e que os poupa de infindáveis repetições e recriações de imperfeição. Aqui está a chave de sair dos ciclos repetitivos, conduzindo o estudante, construindo essa força de caráter permanente, conduzindo essa energia. No passado, através dos séculos, o apelo à poderosa presença eu sou dentro do indivíduo foi apenas intermitente. Agora o trabalho de cada um é fazer contato com Deus interno e mantê-lo. A ideia não é que a pessoa abandone essa atitude logo que o problema seja resolvido e pense que nenhum esforço posterior seja exigido, mas deveis manter o apelo a essa poderosa presença interna, reconhecendo-a, aceitando-a, que se antecipe aos tolos problemas humanos, para que sejam consumidos em sua primeira intimação. Dessa forma, o eu divino vos manterá livres de toda perturbação exterior ou condições dependentes. O que ele está dizendo, né? Que tem gente que recorre. No passado, esse poder do eu sou foi usado intermitentemente, não continuamente. Mas ele sugere, use esse poder, né, da conexão com o teu eu interior, eu divino, continuamente. Assim você vai se antecipar nas causas problemáticas, ou seja, porque você está conduzindo a energia antes dela se desdobrar, que é o que a gente diz de karma, né? Então teve uma causa-origem, e se a gente deixa ela desdobrar, ela materializa, e aí é mais o esforço de desfazer essa causa desarmônica que foi construída na matéria é muito maior do que se eu interrompo esta situação desarmônica na origem, no momento que surge. É isso que ele está dizendo aqui. A experiência é apenas uma oportunidade e um dos mais poderosos amigos do eu exterior, porque lhe dá a oportunidade de projetar a característica divina de vida que não conhece a imperfeição. Então, permiti-me repetir, poderosa presença eu sou, revela-me tua verdadeira solução, que pode parecer-me dizer respeito. Envia tua sabedoria e força e resolve este problema em ordem divina sem demora. Reconheço que tu não necessitas de tempo, lugar ou espaço, mas que tua atividade todo-poderosa existe agora. Aceito este fato. Explicação do karma cósmico. Quero colocar frente aos estudantes outro fato vital e importante que concerne a criação humana. A pessoa pode invocar a lei do perdão e dizer à poderosa presença eu sou: dissipe e consome essa criação errada. Isso lança de volta a lei cósmica para a harmonização, onde é harmonizada fora da atividade kármica do indivíduo. Existe forma de harmonizar aqui também o próprio indivíduo, né? E é um conhecimento que eu transmito isso, né? Mas também se a pessoa não sabe como, você direciona para que o poder, a poderosa presença eu sou em outro nível, dissipe essa criação errada. Há grande número de pessoas para quem essa ideia da verdade daria imenso alívio e grande liberdade em curto tempo. Não posso enfatizar como o indivíduo, sendo o único criador da desarmonia, pode remover para sempre de sua atividade individual muita coisa que representa sofrimento, pela consciente aplicação da lei do perdão. A antiga ideia de karma, olho por olho, dente por dente, não foi completamente entendida senão por poucos.
A maioria pensou que o karma pudesse ser equilibrado de indivíduo para indivíduo. Em alguns casos, isso é imperativo. Mas há tanta coisa que não deve ser resolvida dessa forma, se a ideia correta de karma for entendida. Lembre-se que essa lei mal compreendida foi a era de Moisés, né? Que é olho por olho, dente por dente, as eras mais antigas. E Jesus Cristo veio trazer este novo entendimento que é do amor, né? Tanto é que quando um discípulo dele foi lá e cortou a orelha de um soldado, Jesus pegou e falou: não, 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 bota a orelha dele aí no lugar. Tipo assim, porque é um soldado romano que matava cristãos. Então Pedro entendeu: eu posso, né? Eu posso agir com violência com ele, já que ele age com violência contra os cristãos. E Jesus fala assim: não, não. Então, ou seja, a forma de responder é diferente. E é isso que ele está falando. Uma das coisas mais infelizes sobre a ideia de karma era sobre o erro. Fez com que os indivíduos se ligassem uns aos outros para acerto de contas. Isso até no plano etéreo, né? Mesmo quando as pessoas desencarnam, elas estão vinculadas por isso. Levando em consideração que cada indivíduo tem livre-arbítrio, podeis verificar como este equilíbrio de indivíduo a indivíduo pode se tornar uma coisa sem fim. Se uma pessoa não está em disposição de cooperar no ajuste de uma condição, como poderia a atividade jamais acabar? Então, deve haver meios mais sábios para resolver isso. Se a matéria acima for cuidadosamente analisada pelos estudantes, encontrarão grande alívio e paz, admitindo que eles têm esta sábia presença e que podem invocar em todas as ocasiões. Isso quer dizer o quê, né? Quando você entra numa atividade desarmônica, em geral as pessoas tendem a projetar sobre o outro responsabilidade. Porque me desrespeitou, porque me julgou, porque me maltratou. A gente joga a responsabilidade, né, para o outro. E aqui o que ele está dizendo é assim: entrou numa atividade desarmônica, existe uma hipnose ali, existe um condicionamento, um padrão mental. Então, saia dele, saia desse padrão vibratório, se recolhe e peça que a presença, a poderosa presença, dissolve e dissipe essa desarmonia. Então, uma forma de agir diferente, não reagindo àquilo, se distanciando, fazendo uma escolha de dissipar aquilo e manter a poderosa presença, né? Lembrando que todos nós aqui na humanidade fomos muito condicionados para a divisão, o julgamento, a raiva, o medo, todas essas vibrações densas e baixas, elas foram criadas, provocadas nos padrões mentais humanos e não veio do plano divino isso, né? Então nós aprendemos isso que nos filmes, novelas, notícias, relações, né? Distorcidas. Concluindo, bênção. Louvamos e agradecemos que em breve teus mensageiros preencham toda a situação de comando neste país e que o reino de Deus seja manifesto sobre a terra. Olha que lindo. Então, Mestre Saint Germain louva e agradece, na confiança de que todos os mensageiros, nós, preenchamos essa situação de comando nesse país. Comandando o quê? Comandando a poderosa presença que atua em cada um, dissipando as desarmonias. Então, quando você vê alguma coisa que te incomoda, se sente injustiçado, se sente, né? Você vai lá e comanda que a poderosa e divina presença atue sobre esta situação. E assim, a gente vai caminhando, buscando sermos
assumirmos o governo dessa poderosa presença sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Eu sou Glaucia Gomes, e eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua presença aqui, aprofundando seus conhecimentos para ser melhor a cada dia. Se você gostou desse material, te peço que dê um like para que o canal possa aumentar o engajamento. Você pode compartilhar também e deixar seus comentários. Ficarei feliz e eu observo os comentários e se tiver qualquer dúvida, pergunta, eu respondo. Semana abençoada e maravilhosa, com muito amor e muita luz para vocês.